Muito boa tarde, irmãos. Vamos dar início a esse culto de louvor e gratidão a Deus pela Igreja Evangélica de Beja, por tudo que o Senhor fez aqui nesta igreja, na cidade, todos os irmãos que já passaram por aqui, né? Graças a Deus. Então hoje é um dia feliz, né? Um dia alegre. Então vamos nos colocar de pé. Vamos cantar, irmãos, 2 cânticos para iniciar. Entrarei na presença do Senhor com gratidão e em seus átrios com hinos de louvor. E direi, este é o dia que fez o Senhor. Me alegrarei porque Ele me fez feliz. Entrarei na presença do Senhor com gratidão e em seus átrios com hinos de louvor. E direi, esse é o dia que fez o Senhor. Me alegrarei porque Ele me fez feliz. Ele me fez feliz. Ele me fez feliz. Me alegrarei porque Ele me fez feliz. Ele me fez feliz, Ele me fez feliz, me alegrarei porque Ele me fez. De novo. Entrarei na presença do Senhor com gratidão e em seus átrios com hinos de louvor. E direi, esse é o dia que fez o Senhor, me alegrarei porque Ele me fez feliz, Ele me fez feliz, me alegrarei porque Ele me fez feliz. Ele me fez feliz, Ele me fez feliz, me alegrarei porque Ele me fez feliz. Me alegrarei porque Ele me fez feliz. Que alegria neste dia nós estamos a gozar. Neste ensejo, bom desejo, temos só a Deus louvar. Que alegria neste dia nós estamos a gozar. Neste ensejo, bom desejo, temos só a Deus louvar. Oh, cantemos, pois com alegria, neste grande, muito festivo dia, vê o que nos fez o Rei dos Reis. Que alegria neste dia enche-nos o coração. Inimigos e perigos já venceu o capitão. Oh, cantemos, pois com alegria, neste grande, muito festivo dia, vê o que nos fez o Rei dos Reis. Alegria neste dia tem os crentes em Jesus, reunidos, os remidos fazem tudo em sua luz. Oh, cantemos, pois com alegria, neste grande, muito festivo dia, vê o que nos fez o Rei dos Reis. Deus glorioso, Deus bondoso, abençoa-nos aqui. Que essa igreja sempre seja consagrada só a Ti. Oh, cantemos, pois com alegria, neste grande, muito festivo dia, vê o que nos o Rei dos Reis.
Vamos fazer uma oração. Peço ao nosso irmão Tangui, por favor, faça uma oração, meu irmão, agradecendo a Deus. Senhor Deus, obrigado que nós podemos reunir aqui para louvar, dizer que vamos a amizade uns aos outros, como estamos a viver aqui. Obrigado por essa possibilidade. Obrigado porque você está sempre conosco. Agradecemos por tudo que pensamos. Agradecemos que você está sempre conosco. E que podemos reunir e trabalhar a nossa relação contigo. Obrigado. Amém. Amém. Podemos se assentar, irmãos. É claro, irmãos, que no dia como este, a gente assim fica pensando, pensando o tempo que estava aqui conosco o irmão Jacinto, e nas viagens que fazíamos, né, para Cuba, Vales Mortos. Então, nesse período de 2011 até 2021. Então são 10 anos, né? Então ele me contou muita história da igreja. Então era uma pessoa assim bem qualificada, podemos assim dizer, porque ele praticamente foi criado dentro da casa dos Foraidas. A mãe dele que trabalhou com os Foraidas. E ele praticamente ali cresceu, viu essa igreja assim, né? Desde lá, dos primórdios, podemos assim dizer. E muitas histórias ele teria assim para nos contar a respeito de como começou, como foi. Graças a Deus que na minha chegada ainda pude encontrar o pastor Stanley, ainda vivo, e pude conversar com ele, né? E naquela tarde que nós fomos visitá-lo, eu, assim, com a Eliane, o irmão Jacinto, a irmã Carolina, aí estava lá com a gente diz, a irmã Chiquinha, né? E aí, eu estava num apartamento aqui em cima, aí eu cheguei assim, emocionado, de ver ele lá na cama. Aí eu disse, pastor, olha, muito obrigado, porque embora o senhor nunca, assim, tinha me conhecido, mas o senhor, quando foi fazer aquele prédio, o senhor pensou num apartamento, assim, para um pastor, né, para morar, e hoje eu e minha esposa, meu filho, estamos lá, olha, muito obrigado. Eu chorando assim, meu irmão, olha, isso, ele disse assim, eu fico assim muito feliz, aquele prédio deu muito trabalho. Eu digo, eu sei, a missão. Eu disse, não. Eu fui para os Estados Unidos e com irmãos fomos nas igrejas para levantar recursos para construir aquela igreja. E graças a Deus, né, o Senhor Deus mesmo levantou pessoas para enviar recursos. Então já imaginou, irmãos, gente lá da América, né, que ajudou, e hoje nós temos aqui esse local desde quando foi feito em 1970, no mesmo período do hospital, né, que eu vi lá embaixo, está escrito lá 1970, que interessante. E eu estava dizendo para ele, né, foi um prédio muito bom, bem estruturado, né, bem feito. E ele disse que ainda tinha uma planta lá para cima. Está na planta, ele disse. Está na planta, meu irmão. Uma coisa para fazer e tal, mas assim não deu. E aí a gente vê mesmo na planta, tinha alguma coisa que ele tinha idealizado lá assim para cima. Mas, graças a Deus, nós não temos o irmão Jacinto para contar essas histórias assim para a gente, mas temos a irmã Carolina. E vamos pedir a ela, né, que venha aqui na frente, por favor, e conte assim um pouquinho, né, da história da igreja.
Venha, devo dizer que não sou tão velha. E como tal, não conheci tudo. Sei algumas coisas, mas o meu marido tinha um hábito, se é que posso chamar hábito, de guardar tudo, e arrumar tudo e organizar tudo. Então, eu tive que recorrer das coisas guardadas. Devo dizer que esta semana tem sido um bocadinho complicada, porque andei mexendo naquilo que eu precisava de encontrar, o que é fotografias, o que é recortes de jornal, o que é tudo que se relacionava com a igreja. Também foi difícil selecionar. Foi difícil selecionar porque há muito está nas coisas dele no computador e eu não toco lá. E muito está guardado de outras maneiras. Então, eu tive que recorrer a isso. Devo dizer que a igreja faz 54 anos este tempo que foi construído, inaugurado, e se os irmãos olham para mim e acham que eu sou nova, pois eu tenho a dizer-vos que não sou. Porque quando neste tempo tinha 2 anos, comecei eu, vim pela primeira vez aqui à igreja. Já lá com 52, portanto, pelo menos 52 tenho, né? Pronto. A uma reunião de jovens. Devo dizer que eu fiquei com a boca completamente aberta. Porquê? Porque estava habituada a entrar na igreja católica, nas igrejas que conhecemos, católicas, e portanto, quando entrei, havia muitos jovens, e eu entrei, e a reunião era na casa, e eu esperei de entrar aqui, cheguei lá à casa, os jovens se reuniam. Quando me foram mostrar a igreja, eu achei imponente. Nessa altura eu achei grande. Foi o primeiro dia do resto da minha vida na igreja, porque o Senhor primeiro usou a música, a seguir a palavra, e aqui terminou tudo, porque não fui mais capaz de sair daqui. Esta é a minha igreja, a nossa igreja, continua a ser a nossa. E o que é que eu posso dizer desta igreja? Tenho colhido coisas boas, outras menos boas, tenho recebido coisas difíceis, mas também grandes coisas. E, portanto, olho para essas grandes, olho para as boas e digo, é com muita gratidão que estou aqui hoje. O Senhor permitiu que eu estivesse aqui hoje. E, realmente, olhando para trás, tudo é bom. Foi com a permissão dele, foi com a ajuda dele, e até aqui ele nos tem sustentado e nos tem ajudado. Por isso, louvado seja o Senhor, é para ele toda a glória. Eu vou só ler, porque naquela altura nós tínhamos sempre uns jornais. Não havia muitos, mas o jornal da cidade tinha sempre o anúncio das coisas mais importantes da cidade. E isto foi um anúncio importante na cidade. Então, saiu no jornal. E eu vou ler, os irmãos até são capazes de achar graça à conversa que está aqui. Mas diz assim: com a presença do chefe do distrito, foi ontem à noite inaugurado o novo templo da Igreja Evangélica de Beja. Abriu ontem à noite ao público, conforme havíamos anunciado, o templo construído à Rua Almirante Cândido dos Reis pela Igreja Evangélica de Beja, tornando-se assim realidade com a associação desta outra data, alimentada pelos dirigentes e irmãos da referida congregação religiosa desta cidade. A cerimónia inaugural registrou a presença do governador civil, Dr. João Vieira da Silva, do presidente da Câmara Municipal, Dr. Fernando Nunes Ribeiro, do presidente da Junta Distrital, Dr. José Gonçalves Família, além do Dr. Verão Montes, da Aliança Evangélica Missionária.
do referente pastoral Augusto Esperança, presidente da Aliança Evangélica Portuguesa, de pastores de outras igrejas e numerosos fiéis que enchiam por completo as instalações reservadas ao público. De mencionar também a presença de um sacerdote católico, o padre Salvador, e do engenheiro Brito da Mota Ramoa, autor deste projeto, deste imóvel, um edifício de traça sóbria, com volver à natureza e objetos que servirá, mas elegante, de 4 pisos, cave, salão principal, galeria, escola dominical, residência e outros departamentos. Sob o ponto de vista estético, veio valorizar também aquela zona da cidade. Os cumprimentos de saudação aos convidados e fiéis foram apresentados pelo dirigente pastor Jaime Vieira, que antes de dizer da sua muita alegria e satisfação pela abertura do moderno templo, formulando votos que os fiéis saibam corresponder ao esforço despendido, teve expressivas palavras de agradecimento para o governador civil, para o presidente do município, para o engenheiro Brito Ramoa, por todas as facilidades concedidas para a efetivação da obra. Preferiram também alocuções, mensagens e orações os pastores José Freire, Augusto Esperança, Magnus Foraide, pastor da Igreja Evangélica de Beja, Mortensen e o Dr. António dos Santos Martins. A bênção apostólica foi dada pelo Magnus Foraide, pastor da Igreja, e entoaram-se também no decorrer dos serviços hinos e cânticos, alguns com acompanhamento musical pela organista Dona Francisca Rosa Foraide. E com os números de abertura e de encerramento, atuaram ainda em solos Manuel do Carmo, o irmão que já não está entre nós, e um trio formado pelas senhoras, que alguns que estão aqui nós conhecemos, Ruth Miller, Margarida Grimold e Ruth Wallace. No novo tempo, haverá amanhã e depois da manhã 2 reuniões especiais. Tem que ser a oradora do pastor António Martins. Quero dizer que não assisti 2 anos antes, mas comecei a assistir 2 anos depois e tive o privilégio ainda de conhecer estes irmãos e poder ouvir e receber o recado e as mensagens que eles deixavam. E era sempre com muita gratidão e com muita alegria quando eles se dirigiam aqui à casa do Senhor, à nossa igreja, e transmitiam a mensagem que o Senhor tinha posto nos seus corações. Devo dizer também que a irmã Francisca Foraide falou comigo há uma semana para transmitir aos irmãos as saudações dela e pudemos rir e chorar mais de 1 hora ao telefone contando coisas desse tempo e dos outros tempos que vieram a seguir. Foi quando ela não ganhou. Naturalmente, com os meus 16 anos, enfim, já estamos a ver, juventude, havia muitos, e normalmente eles chegam aqui, o meu marido costumava dizer assim, não cabiam na primeira fila e tinha que ser na fila de baixo. Então era em cima e era por baixo, uma fila enorme, de um lado ao outro da parede. E as reuniões de jovens eram sempre de tal maneira grandes que o pastor Foraide, o que é que fazia? Ia comprar bolos, que era para quando terminassem as reuniões, era a tarde toda, tinha de um lanchinho, mas sem antes deixarmos tudo limpo. Era a condição. Podíamos usufruir, mas deixar tudo limpo. E crescemos assim. É muito engraçado, porque o meu marido, quando o pastor Stanley saiu de Beja, assumiu várias responsabilidades que ele tinha, quais eram? Uma delas arrumar as cadeiras. Era na cabeça dele ao domingo, aquilo tinha que ser feito sério, porque a igreja tinha que estar preparada para os irmãos que iam estudar, com as cadeiras devidamente merecidas. Era a primeira coisa, depois tinha outros passos. Agora, às vezes sinto que essa é a minha competência minha. Quando eu dou por mim, também já faço o mesmo. Às vezes as crianças tendem a fazer o que nós fazemos, não é? Olhando para os adultos. Olha, e eu tento fazer aquilo que aprendi. Gostaria de compartilhar com os irmãos ainda uma outra coisa, porque, entretanto, a nossa igreja foi, sim, teve o pastor Magnus Foraide, teve o pastor Stanley Foraide, e muitos outros seguiram,
seria difícil enumerar, porque, para além de pastores, houve outros irmãos que puderam colaborar, estiveram a colaborar no trabalho, foram igualmente uma bênção. E encontrei mais um historial da igreja, né, nas coisas do meu marido, que diz o seguinte: já para não repetir aquilo que foi lido ali, eu vou adiantar um bocadinho e vou realmente passar aqui. Da igreja de Beja saiu um testemunho cristão, nomeadamente para Vila Nova de Mil Fontes, Serral do Alentejo, Levidel, Cané de Gordo, Ferreira do Alentejo, Alfundão, Salvada, Valsmortos, Cuba, Serpa. E ele dizia sempre com graça o seguinte: para além destas terras, para além destes locais em que havia a igreja aberta, ainda a igreja de Beja deu, ele dizia que deu, jovens que foram fazer os cursos dos institutos bíblicos, uns na Palavra da Vida, outros teológicos, para estarem hoje ao serviço do Senhor em várias igrejas. Então, significa que esta igreja tem sido uma bênção. Ao longo de tantos anos, tem sido uma bênção. Não é uma outra coisa importante que os irmãos talvez não saibam. Então, a igreja de Beja, de Serpa, foi inaugurada em 8 de março de 51 e a de Cuba em 10 de fevereiro de 1950. Também já temos bons anos. Até ao primeiro dia de maio do ano de 1988 foi assim que funcionou. Mas deste dia em diante, a Igreja recebeu um trabalho missionário dos irmãos Sterner, Foray e Herbert Dreg, data em que a partir daí se tornou independente. Significa que aqui entregou o trabalho para os portugueses. Ficou entregue ao trabalho dos portugueses. Uma situação que se tem mantido e que se manteve ao longo de muitos anos. Diz assim que o final deste historial. Eu poderia fazer minhas estas palavras porque é o seguinte: devemos neste dia glorificar a Deus pelo muito que tem feito por esta sua igreja local e confiar que Ele mesmo vai renovar o ânimo para que possamos continuar a louvar a Deus, dizendo com o seu servo do passado, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Sinto-me quase atrevida a fazer uma coisa que há muito tempo não faço. Destes cenários anteriores, há um cântico que eu quero fazer minhas estas palavras e quero deixá-las no coração dos irmãos. É um cântico que me diz muito. E certamente há aqui irmãos também que dirão. Poderia ler, não é grande, mas eu vou apenas dizer isto. Cada bênção nos convém lembrar, as bondades do Senhor contar, ao somá-las, vemos cada vez quantas maravilhas nosso Deus já fez. Bênçãos tendo recebido cada dia, forças, amizade, graça, simpatia, mas ainda bênçãos de maior valor vos dará mais tarde o vosso Salvador. Cada bênção vos convém lembrar, as bondades do Senhor contar, ao somá-las, vemos cada vez quantas maravilhas nosso Deus já fez. Quer dizer, estudei uma dose extra para conseguir não só estar aqui,
como participar de tudo isto, mas acima de tudo, o que o meu coração sente e quero dizer aos irmãos é que eu muitas vezes olho para trás. E olho para trás porque me sabe bem olhar para trás. Não porque fiquei lá atrás, mas porque me sabe bem olhar para trás. E muitas vezes vou buscar fotografias, vou buscar coisas que me levem a esse tempo para trás. E eu quero dizer aos irmãos que é uma bênção muito grande, mas muito grande, podermos usufruir, passar, podermos desfrutar de tudo aquilo que o Senhor põe nas nossas vidas. Às vezes dificuldades, sim, temos dificuldades, às vezes provações, este livro também diz isso, verdade, também provações. Mas, se olhar para trás, eu vou ver, fazendo a conta, eu vou encontrar mais coisas boas do que coisas menos boas. Então, graças a Deus por isso. É assim, eu não tenho muitas histórias, porque o contador das histórias não está, e eu não tenho muitas. Mas, até há tempos, eu veio comigo e disse isto a 2 ou 3 irmãs, porque senti naquele dia isso, exatamente isso. E eu disse que, muitas vezes, somos só nós e Deus. E eu disse, eu senti, e estava a sentir, e tenho sentido muitas vezes. Passados alguns dias, eu vou muitas vezes ao telefone do meu marido, e passados alguns dias eu me encontrei este pensamento. Muitas vezes és só tu e o Senhor, mas não todos. Ele é o suficiente. Eu gostaria de deixar este pensamento aos irmãos hoje. Ele é o suficiente. Então vamos olhar que às vezes chega de trabalho e vamos agradecer por tanta coisa que eu estou muito grata a Ele. Até mesmo pelas coisas menos boas, é de estar grata. Muito obrigado, minha irmã. Irmãos, algumas só notícias rápidas. Nós vamos cantar o próximo cântico. Depois desse cântico, nós vamos passar a palavra para o pastor Jander, que depois de entregar a palavra, ele tem até a meia-noite para pregar. Não se preocupe, tem bastante comida, como o pastor Haroldo diz, né? Tem bastante comida lá em cima, né? Então o pastor Jander fique livre mesmo para pregar aí o que Deus tem colocado no seu coração. Não fique com medo da hora, porque hoje é domingo, né? E a gente já pode fazer a refeição lá em cima. Mas depois do cântico, então, vou passar para o pastor Jander vai pregar. Depois da pregação, aí eu volto de novo, aí a gente já faz aqui a oração, dando graças, né, pelo que nós vamos ter lá em cima. Aí depois a gente sobe e vamos ter lá um convívio. Mas, irmãos, eu gostaria de fazer algo agora, porque há muitos irmãos novos na igreja. Muitos irmãos assim novos, graças a Deus, né? Tem irmãos novos. A irmã Carolina Rodrigues contou assim um pouco da história, mas eu gostaria, se você gostaria de saber mais história da igreja, o pastor Jander está aqui, tem ali o gabinete onde tem o histórico da igreja toda. Mas também temos irmãos que sabem a história dessa igreja de experiência, né? De ter vivido. Então, para que os irmãos saibam quem são esses irmãos, até para quando a gente subir para o convívio, você procurar eles, querer saber mais da história, eu peço por favor que os irmãos levantem esses irmãos que são aqui mais, como eu posso dizer, não vou dizer antigo não, mas mais experiente assim da igreja. Tem a irmã Carolina, pode se colocar de pé, minha irmã Carolina Feleire Rodrigues, a Yadina,
O irmão Simão, a irmã Rosário. Quem mais? Será que eu estou esquecendo alguém? Assim, antigos. Então os irmãos viram aí, olha, são cinco histórias vivas aqui. Obrigado. Então, na hora do convívio, vocês já viram o pessoal que ficou em pé? Pode chegar, perguntar, eles têm muita história assim para contar. E nós agradecemos a Deus, esses irmãos que têm esse tempo todo permanecido firme no Senhor. Vamos colocar de pé, irmãos, vamos cantar esse cântico. E já na última estrofe, o pastor Jander já pode vir para cá e já trazer a mensagem para nós. Em Jesus confiar, né? Em Jesus confiar, sua lei observar. Ó que gozo, que bênção, que paz. Satisfeitos guardar tudo quanto ordena, alegria perene nos traz. Creia e observa tudo quanto ordena, o fiel obedece ao que Cristo manda. O inimigo falaz e a calúnia mordaz, Cristo pode desprestigiar. Nem tristeza, nem dor, nem intriga maior poderão ao fiel abalar. Creia e observa tudo quanto ordena, o fiel obedece ao que Cristo manda. Que delícia de amor, comunhão com o Senhor, tem o crente zeloso e leal. O seu rosto mirar, seus segredos privar, constante e real. Creia, observa tudo quanto ordena, o fiel obedece ao que Cristo manda. Irmãos, vamos fazer uma leitura. Boa tarde. Vamos abrir nossas Bíblias em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versos 12 a 22. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 12 a 22. Diz assim a palavra do Senhor em 1 Tessalonicenses 5, 12. Agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais com amor em máxima consideração, por causa do trabalho que realizam. Vivei em paz uns com os outros. Exortamo-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejais longânimos para com todos. Evitai que alguém retribua a outrem mal por mal. Pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar. Em tudo, dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não apagueis o Espírito, não desprezeis as profecias. Julgai todas as coisas, retende o que é bom, abstende-vos de toda forma de mal. Amém? Senhor, aplique a sua palavra em nossos corações. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado, porque é um dia feliz, Senhor, que podemos comemorar a Tua igreja aqui neste local, a Igreja Evangélica de Beja, Senhor. Podemos hoje nos
alegrar nas bênçãos que o Senhor tem derramado em nossas vidas, na vida desse trabalho. Te agradecemos por tudo e ser conosco agora neste momento que vamos meditar nas Sagradas Escrituras. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, obrigado. Irmãos, é muito bom nós olharmos para trás e vermos a bondade, a misericórdia e a fidelidade de Deus, né, para com o seu nome, digamos assim, para com o seu nome, mantendo, conservando esse trabalho aqui na Igreja Evangélica de Beja. 77 anos de fundação, 54 anos de construção desse prédio. Se Deus permitir, poderemos comemorar mais anos pela frente, pela vontade dele. Mas a gente fica feliz de o Senhor ter conservado essa igreja, esse trabalho. Uma igreja que começou lá, como foi citado pela irmã Carolina, o casal Magnus Forais, sua esposa, a sua família, trabalhando com as pessoas aqui da cidade, sendo usados por Deus. Mas veja, de lá para cá nós tivemos muitas almas convertidas ao Senhor. Muita edificação, regozijo, alegria. Já estávamos conversando, mas também eu completei 1 ano aqui de ministério, mas a gente sempre conversa e a gente vê até com saudosismo no olhar dos irmãos, olhando para trás, vendo ali, né, indo para Vila Nova de Mil Fontes, onde tinha o convívio lá, passava um dia. E são lembranças alegres, lembranças felizes que ficaram na mente de cada um que passou por isso, não é verdade? Mas mesmo assim, irmãos, mesmo com toda a parte positiva, nós também temos nessa igreja, como a história de cada um aqui, não temos só alegrias. Mas assim também essa igreja passa por momentos delicados, né? Momentos onde houve pecado, momentos de perdas, né? Momentos de tristezas, momentos até de afastamento. E em tudo isso, a mão do Senhor tem sido soberana, tem dirigido esse trabalho. E olhando aqui para os irmãos, eu faço essa pergunta para os irmãos: como nós podemos prosseguir, como essa igreja aqui, a Igreja Evangélica de Beja, a gente pode prosseguir, pela graça de Deus, completando mais anos, de uma forma saudável, de uma forma que agrade ao Senhor? Esse é o tema desse ano do nosso aniversário. Como é que nós podemos prosseguir de forma saudável, uma forma que agrade ao Senhor? Creio que todos querem desta forma, ou querem que o trabalho termine? Não, na verdade. Tanto tempo já passou, 77 anos, né? Veja, temos muitos casos de igrejas, principalmente aqui na Europa, onde o secularismo tem invadido, onde muitas igrejas têm sido fechadas, trabalhos centenários até, onde estão virando mesquitas, pubs, casas de show, né? Bares, principalmente ali na Inglaterra, ali no Reino Unido. Uma tristeza. Como é que a gente pode fazer para que o Senhor mesmo nos abençoe? Tenhamos mesmo uma data de validade, digamos assim, né? Na vontade do Senhor, mas uma data de validade estendida, para não fechar amanhã. Como é que nós podemos fazer isso? Esse texto que nós lemos, a gente só está arranhando esse tipo de assunto, né? Então, nós vamos tratar apenas de algumas coisas concernentes à igreja, mas a receita de bolo é grande. A Bíblia toda trata sobre isso. E nós vamos hoje ver algumas coisas que nós, como igreja, nós podemos fazer, praticar a partir daquilo que as Escrituras nos diz. Veja, aqui a carta de Tessalônica, para a igreja de Tessalônica, está no seguinte contexto. Tessalônica era uma província romana ali na Macedônia, e essa igreja foi fundada pelo apóstolo Paulo, provavelmente ali na sua segunda... Provavelmente não, o livro de Atos nos diz, na segunda viagem, ali tem Atos 17.
Então, Paulo fundou, mas devido à perseguição dos próprios judeus, ele teve que sair dali rapidamente. Mas aí, depois, Timóteo veio e trouxe notícias de como a igreja estava. E nós podemos ler desde o primeiro capítulo o amor que Paulo tinha por esse trabalho. Veja, 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 6. Olha como ele se refere à igreja. 1 Tessalonicenses 1, 6. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo. Então veja, uma igreja onde os irmãos eram imitadores de Paulo ali, se você for ver ali, Paulo, Timóteo, todos esses Silvanos estavam ali, escrevendo essa carta, mas era Paulo que estava se referindo à igreja. E estava dizendo, olha, vocês se tornaram imitadores nossos, mas não é imitadores nossos, imitadores do Senhor, mesmo em muita tribulação, vocês são imitadores mesmo do Senhor, com a alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornastes o modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Então veja, imitadores de Paulo, Silvano, Timóteo, mas imitadores do Senhor, se tornando modelos ali da área, da região. Versículo 8. Porque de vós se repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte, se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma, pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio. E veja, como é que eles se tornaram modelos? Imitadores. Vai dizer aqui. E como, deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, e para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Então veja, aqueles que antes eram idólatras, viviam num movimento, numa cultura promíscua quanto à questão da adoração ali do Deus, os templos que existiam ali, o templo ao imperador, o culto ao imperador. Então, de idólatras, de promíscuos, passaram a ser imitadores de Deus, largando os ídolos e servindo o Deus vivo e verdadeiro. Então veja, que bom, muito bom, Paulo está maravilhado, transborda de amor, declaração de amor mesmo ali para aqueles irmãos, os seus filhos na fé. De maneira que ele fala, olha, não temos necessidade de acrescentar coisa alguma, versículo 8, final do versículo 8. Não temos necessidade de acrescentar coisa alguma. Mas aí você vai vendo a carta, vem o capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, Paulo, derrama seu amor aí para aqueles irmãos. Mas veja, todos nós, inclusive os irmãos de Tessalônica, precisavam, vamos dizer assim, evoluir, prosseguir, melhorar em alguns aspectos. Veja, ele vai falar sobre conduta sexual, amor fraterno, vai falar sobre a confusão teológica, escatológica que eles estavam tendo até ali do capítulo 4 e início do capítulo 5. E aí ele vai agora, nesse texto que nós lemos, a partir do versículo 12 de 1 Tessalonicenses 5, dar algumas instruções para aqueles irmãos que tinham tanta fé no Senhor Deus. Vejam, irmãos, crentes no Senhor Jesus Cristo, fiéis, amorosos, mas que precisavam melhorar em alguns aspectos. Precisavam evoluir no sentido da irmandade como igreja local, igreja ali de Tessalônica. E aí nós vamos vamos dividir mais ou menos aqui esse texto que nós lemos em 3 pontos, Primeiro, Paulo vai relatar o relacionamento dos irmãos para com seus líderes. Segundo, o relacionamento dos irmãos para com os outros irmãos, o relacionamento entre si. E o terceiro é o relacionamento dos irmãos, da igreja,
para com Deus. Então, 3 pontos. Eu espero que os irmãos estejam atentos. Mas veja, Paulo começa assim, versículo 12. Agora, 1 Tessalonicenses 5,12. Agora vos rogamos, irmãos. Interessante, né? O apóstolo Paulo, o apóstolo dos gentios, proeminente, um homem mesmo muito estudado nas Escrituras, usado por Deus, homem que obteve revelação do próprio Senhor Jesus Cristo para o seu ministério como apóstolo. Ele vai falar com os irmãos, rogando, pedindo, suplicando. E aí nós vamos ver mais ou menos daqui a pouco por que ele começou pedindo. E não dando uma ordenança. Ordeno-vos, irmãos, como ele já faz em outras ocasiões. Né? No imperativo, usando ordens. Né? Mas lá para o final ele vai dizer, alegrai-vos sempre, orai sem cessar. Isso são ordens. Está no imperativo, são ordenanças. Mas ele aqui começa, rogo-vos, pois, irmãos. Rogo-vos, pois, irmãos. E aí a segunda coisa que a gente pode ver, antes de entrarmos no assunto, é que o público a quem ele está falando não é gente desconhecida. Não é a pessoa lá de fora, que estava fora da igreja. Não eram os adoradores lá do templo do imperador. Não. Ele está falando com quem aqui? Irmãos. Irmãos. A família de Deus. Eram pessoas que tinham laços até mais fortes, laços maiores e mais profundos do que até o próprio sangue. Por quê, irmãos? Porque eram pessoas que tinham o mesmo espírito. Que espírito é esse? É o Espírito Santo de Deus. É aquilo que nos une em qualquer lugar do mundo. Pastor Haroldo, ele foi lá para o Brasil, foi bem recebido lá, Pastor Haroldo. Olha aí, ó. Ele esteve lá na nossa cidade de Manaus. Por quê? Porque ele é nosso irmão. Não tínhamos visto o Pastor Haroldo, né? Nossa família, digamos assim. Mas recebemos, eu espero que tenhamos recebido bem. Por quê, irmãos? Porque o laço que nos une não é sangue, não é carne, é o Espírito Santo de Deus. É o próprio Deus que nos une, nos liga uns aos outros. E eu posso dar esse testemunho, porque eu fui bem recebido aqui. Fui abençoado por irmãos aqui dessa igreja, logo que nós chegamos, e até hoje sou. Porque temos o amor de Deus, o Espírito de Deus dentro de nós. Então, Paulo está tratando com irmãos. Com irmãos. Então vamos lá, a primeira coisa, o relacionamento dos irmãos para com os líderes ali da igreja, os seus líderes. Versículo 12 e versículo 13. Veja, agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais com amor em máxima consideração, por causa do trabalho que realizam. Vivei em paz uns com os outros. Então veja, o que Paulo está pedindo aos irmãos de Tessalônica, o que ele está suplicando, o que ele está rogando, é que os irmãos ali de Tessalônica acatem com apreço e que os tenhais os seus líderes com amor e máxima consideração. Aqueles que trabalham entre eles, os que presidem a igreja e aqueles que os admoestam. Veja, o primeiro termo aí, acatar com apreço. Uma interpretação daquilo que foi traduzido, se você for olhar o original, quer dizer assim, que conheçais, ou reconheçais, como tem algumas bíblias que diz, reconheçais, os que trabalham entre vós. Né? Na versão revisada, estendida da Bíblia inglesa, eles traduzem como que respeiteis, ou seja, que acateis, que respeiteis os seus líderes. Na tradução, em outra tradução até inglesa, tem outra, praticai o mostrar respeito. Então veja, o que é acatar com apreço? Conhecer, reconhecer, respeitar, praticar o mostrar respeito pelos seus líderes.
E veja, a gente deve colocar isso bastante em evidência, que esse verbo está no sentido, vamos dizer assim, para simplificar para os irmãos, está no presente. É praticar agora, não é no futuro. Não é lá no futuro, vamos fazer uma homenagem, né? Não, é agora, praticar agora o respeito, o reconhecimento para com os seus líderes. Veja, na NVI ele tem até: agora lhes pedimos, irmãos, que tenhais consideração para com os que se esforçam no trabalho entre vocês, os que lideram no Senhor, os que aconselham, enfim, nós vamos ver mais no futuro. Mas veja, essa palavra, esse termo, né, acatar com apreço, é um termo que não significa apenas um reconhecimento superficial. Ah, quem é o teu pastor? Ah, o pastor Elias. Não está falando disso, não está falando disso. Está falando de algo mais profundo, é um entendimento mais profundo de quem é a figura do seu líder, do pastor. Num tom até apreciativo, não depreciativo. Em outras palavras, está falando que nós devemos respeitar, apreciar, ouvir, obedecer e honrar. A segunda coisa, o segundo termo que nós podemos ver é que os tenhais em amor. Que os tenhais em amor. Essa palavra amor, se nós formos ler no original também, é a palavra agape. E eu creio acho que é o termo de amor mais conhecido do grego no mundo todo. O que é esse amor agape? O que é isso? É justamente um amor altruísta e sacrificial. É um amor cristão, é o amor, por exemplo, que Cristo teve para com os seus escolhidos. O que ele fez? Se deu. Ele se deu pela sua igreja, derramou o seu sangue para comprar a sua igreja. Então veja, os tenhais em amor. Que tipo de amor? Um amor altruísta, um amor mesmo que se dá, que se dedica. É neste sentido. E aí é interessante que nós temos depois a expressão em amor e em máxima consideração, que significa justamente extravasar aquilo que já é abundante. Veja, Paulo diz: tenhais em máxima consideração. Novamente no original, o que nós temos? A palavra consideração já indica algo que já é transbordante. Só que Paulo utiliza o prefixo hiper. Aí nós temos, né, hipermercado, hipersensível, que é muito, né? Já é sensível, mas é muito mais que isso. Então ele usa hiperabundante, ou seja, é algo que supera aquilo que já é extravagante. Estão entendendo, os irmãos? Eu creio que sim. Mas veja, então, acateis com apreço, né? Reconhecer, honrar, mas não só isso, amar também. Amar de uma forma que extravase, de uma forma que abunde cada vez mais. É essa a indicação que Paulo está dando. Isso para com os seus líderes. E aí, se a gente for ver também, se a gente juntar essas duas coisas, vai dar nesses termos: acata com apreço e os tenhais em amor, de forma que transborde, né? Extravase. Veja, irmãos, Paulo aqui não tem nenhum tipo de receio de fazer um pedido desse. E ele era o fundador da igreja. Porque às vezes a gente tem assim: não, eu não quero pedir que, né? Eu vou dar o exemplo aqui do Jorge, que é mais próximo, né? Eu não vou pedir para o Jorge me amar, né? Eu não vou pedir para o Jorge acatar aquilo que eu falo. Não vou fazer isso porque, né, eu fico sem jeito e tal. Paulo não tem nenhuma reserva aqui falando nisso. O que ele faz, ele roga, ele suplica. Esse é o termo de Paulo. Olha, suplico, irmãos, acatem os seus líderes.
os tenhais em amor, em máxima consideração. Imagina, irmãos. Por isso que eu não estou também tendo reservas com os irmãos. Veja, Paulo está tratando da igreja para com os seus líderes. Eu tenho um pastor. Está aqui o pastor Elias. Essa palavra é em primeiro lugar para mim. Eu devo acatar o que ele fala. Eu devo amá-lo. Eu devo tê-lo em máxima consideração. Transbordar aquilo que está dentro de mim, meus sentimentos para com ele, que deve ser amor, devo extravasar. Não só ele, eu tenho... Aí não sei se é mais fácil ou mais difícil, mas tem o meu sogro, né? Aí, lá no Brasil, que é meu pastor também. Devo fazer a mesma coisa. Pastor Elias também tem um pastor. Nós temos o Supremo Pastor. Quem é este? É Deus, né? Ele é o nosso Supremo Pastor. E nós estamos cuidando do rebanho dele. O que serve para a igreja, quanto aos seus líderes, serve também a nós para com Deus. Obedecê-los, acatar o que a palavra de Deus diz. Amar o Senhor, nos dedicar a Ele. Extravasar isto que nós dizemos, nós amamos a Deus também. Extravasar isto. Mas veja, Paulo está falando isso para a sua igreja. E ele está pedindo isso, irmãos, não de forma passageira, né? Não, irmãos, quando vocês forem lá, ame o pastor, no domingo, vai lá na igreja, fala com ele bem e tal. Não, é algo permanente. É algo que... Veja, o contexto ali na igreja primitiva, ali das primeiras décadas de igreja, os irmãos estavam sempre unidos. Era uma comunidade bastante unida, onde o amor prevalecia. Então, veja, permanece com este sentimento. Acatem, amem, extravase esse sentimento, tenhais a máxima consideração. E aí, veja... Agora eu vou dizer o motivo pelo qual ele faz esse rogo. É um rogo, irmãos, não é algo imposto. Mas você quer ser feliz? Obedeça a quem te dá um conselho desses. Vindo do apóstolo Paulo, devemos, né, também acatar, amar e obedecer. Mas por que ele não manda? Por que ele não impõe isto? Para os irmãos que estavam aqui na época do estudo de Filemon, nós vimos um pouco disto. Veja... Paulo se refere a Filemon, olha, Filemon, recebe o Onésimo. Eu poderia até cobrar isso de ti, eu poderia mandar isso para que você fizesse isso. Recebe o Onésimo na tua casa, mas não vou fazer isso. Não vou fazer isso. Ele vai falar lá na carta de Filemon, não vou fazer. Porque é muito mais importante, irmãos, uma súplica que vá direto, vá ao encontro dos corações, do que algo imposto. Porque o amor, irmãos, é algo que deve vir de dentro para fora. Se eu mandar, por exemplo, vou usar de novo o Jorge. Se eu mandar, Jorge, me ame, Jorge. Aí o Jorge pode até me dar um abraço, né, e tal. Mas aí o coração dele, como é que está? Vai ser algo hipócrita? Vai ser algo falso? Vai ser algo, ou vai ser uma mentira? Aí vai dar um abraço e acabou aí. Aí cada um vai para casa, tá bom, acabou. Não. Paulo está fazendo um rogo, uma súplica, até como um líder, né, muito sábio, dirigido pelo Espírito Santo. Não está impondo, não. Meus irmãos, eu peço, eu suplico. Acatem, amem. Considerem, façam isso. Quando a gente estava estudando Filemon, eu dei até o exemplo do ovo. Veja, dentro do ovo existe uma vida, né? Um pássaro, uma galinha, um pintinho. Se eu quiser ver essa maravilha, a vida ali existindo, né? Como é que pode vir daqui de dentro um ser vivo, né? Se eu quiser ver, é só eu quebrar ali, mas o que está dentro morre. O que está dentro morre. A vida que está lá, aquilo que, né, exala a vida, morre. O que eu devo fazer? Eu quero ver o que está lá dentro. O que está dentro tem que
florescer, tem que nascer dele mesmo. É mais ou menos isto que Paulo está querendo, né? Não é impondo, né? Amém. Não é isto. É um rogo. Nasce de dentro do coração, brota esse sentimento, mas não vem de nós mesmos. É isso que eu estava enfatizando antes. Não é de nós mesmos, né? Agora eu vou ter que acatar, vou ter que amar. Não. Por que vão fazer isso? Porque somos irmãos. Somos irmãos porque o Espírito Santo habita em nós. Então, de onde vem esse amor? De onde vem essa consideração, esse reconhecimento? De Deus. Veja, Deus é amor e Ele derrama em nossos corações o seu amor através do Espírito Santo. Paulo já fala no livro de Romanos. Então, querem ser felizes? Querem ser felizes? Querem ter uma igreja saudável? Querem ter uma igreja que seja abençoada por Deus? Ouçam aquilo que o apóstolo Paulo está dizendo. Ouçamos, serve para mim também. Acatem os líderes. Tenham em máxima consideração, amem, respeitem, considerem, reconheçam, né? Vamos abrir em Hebreus, capítulo 13, versículo 7. Hebreus 13, capítulo 7. Capítulo 13, versículo 7. Nós temos aqui algo que é interessante, é muito até lembrado pelas igrejas, principalmente quando algum pastor morre, quando o fundador morre, mas tem assim, veja, lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus. Muita gente fica só nisso, só nessa parte aqui, lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus. O Magnus era muito bom, o seu Forário, o pastor, muito bom, trabalhava e tal, muitos se converteram, olha que maravilha o homem de Deus. Fica só nisso. Antigamente era muito bom, tinha muitos jovens, o trabalho de jovens, crianças e tal, muito bom. Fica só nisso. Olha o restante do versículo. Considerando atentamente o fim da sua vida, o que é para fazer? O que é para fazer? Imitai a fé que tiveram. Mas não querem fazer isto. Não quer imitar a fé que eles tiveram. Não quer permanecer nas pegadas daquele líder. Não quer trilhar o mesmo caminho de fé. Aquele pastor era muito bom, olha, ele trabalhava, gostava de convidar, de evangelizar. Era muito bom aquele pastor. Tá, meu irmão, e tu tá fazendo o quê? Ele morreu, já foi, e tu? Mas não é aqui onde eu quero chegar. Versículo 17. Obedeceis a vossos guias. Obedecei aos vossos guias, e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. Então veja, obediência, submissão. Nós vamos ver daqui a pouco, não é uma obediência cega, irmãos. Não é que, o pastor mandou me jogar ali do mezanino, eu vou me jogar que eu tenho que obedecer, acatar, meu líder. Não é isto. Nós vamos ver no texto que eles falam, os que trabalham no Senhor. Aquele que estiver ensinando falsa doutrina, aquele que não estiver trabalhando no Senhor, meu irmão, saia da igreja, fuja, né? Saia. Não acate. Deve ser no Senhor. Então, obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles. Pois velam por vossa alma, cuidam da vossa alma, como quem deve prestar contas. Eu sempre falo para os irmãos, né, convidando aqui para o culto de oração. Porque eu devo convidar, irmãos, os irmãos. Eu sei que muitos trabalham, alguns estão doentes, outros não podem, mas porque eu tenho que sempre dizer, olha, venham para o culto de oração, participem. Porque eu vou prestar contas, irmãos. Se eu ficar mudo, tá muito bom só no domingo. Não.
se eu não convido, se eu não estimulo a virem, a estarem presentes num culto, que é uma das colunas da igreja, pode ter certeza que o Senhor vai me cobrar isso, vai cobrar do pastor Elias. Eu estou dando um exemplo só. Mas se nós ficarmos mudos para com algumas coisas, se nós não pastorearmos conforme o Senhor quer, se nós não velarmos como convém das vossas almas, nós vamos prestar contas. Vai ser muito maior o juízo a nós mesmos. E veja, para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. Quem é o pai que gosta de ter um filho desobediente e rebelde dentro de casa? Quem é o pai, quem é a mãe que diz assim, meu filho, não vá para lá, para aquele lugar e tal, e o filho vai e desobedece, é rebelde, é respondão? Quem é o pai que tem prazer de estar ali com a sua família, estar cuidando? Quem é que gosta disso? Eu fico triste quando eu tenho que repreender a Mariana. Até o Josué já entrou no bolo. Até o Josué. Mas eu fico triste, pesaroso. Puxa vida, 2 anos, 6 meses, vai fazer 7. Eu não tenho prazer, não faço isso com alegria. Quando tem uma épocazinha que tá, Não. Fico triste porque a gente dá tudo, dá o melhor, tenta fazer o melhor por ela e a gente tem esse retorno. A mesma coisa, igreja. Outro texto, 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 17. 1 Timóteo 5, 17. Devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros, os líderes, que presidem bem, com especialidade os que se afadigam na palavra e no ensino. Aqui ele está falando sobre a questão da remuneração do pastor, mas não vou tratar disso. O que eu quero tratar, o assunto aqui, a remuneração, na verdade, é um reconhecimento do trabalho que ele realiza, principalmente os que se afadigam na palavra e no ensino. Reconhecer, irmãos, reconhecer o trabalho dele, aquilo que ele faz. O pastor já deu vários exemplos, já contou várias vezes a história, e lá no seminário também no Brasil, outros pastores falam a mesma coisa. Parece que só muda de endereço onde acontece esse tipo de história. Mas às vezes o pastor está sentado, estudando, lendo o livro, aí o irmão passa a ver o pastor sentado, ou está na rede, alguma coisa assim, está lendo, está estudando, porque o trabalho dele é ler, Eu não tenho que pegar a enxada e a Bíblia, Não, tenho que estudar. E aí, o pastor está relaxando, Tá de folga hoje, não é verdade? Sendo que está estudando. Aí quando o pastor está lá com a enxada, com a picareta, com a pá, falou, agora o pastor está trabalhando, Não, irmãos. Os que se afadigam no estudo da palavra devem ser reconhecidos, devem ser respeitados, deve ter o apoio da igreja. Deve ter o apoio da igreja. Veja, nós vamos chegar lá nos Atos dos Apóstolos, no estudo de domingo, mas foi necessário os apóstolos indicarem diáconos para que eles pudessem estar apenas ali para oração e ensino da palavra, no caso, estudo da palavra. Reconhecimento, respeito. E aí nós vamos ver agora, nós vimos, o que a igreja deve fazer? Acatar com apreço, amar de forma abundante, reconhecer, conhecer os seus líderes. Mas veja, por que Paulo faz esse rogo, Para quem os apóstolos deveriam dar esse reconhecimento, esse amor, essa consideração? Para quem? É para qualquer um? É para qualquer um? Veja, nós devemos amar uns aos outros. Devemos estar todos nós em comunhão uns com os outros. Mas Paulo aqui está tratando diretamente de igreja com líder.
E aí nós vamos ver. Para quem é isto tudo? Aí ele fala, versículo 12: os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam. Então veja, Paulo cita 3 categorias aqui nesse trecho aqui. Alguns dizem categorias, mas são diferentes aspectos da mesma função de liderança: trabalhadores, superintendentes e admoestadores. Não é que Paulo está dizendo, olha, acata com apreço os trabalhadores que trabalham entre vós. Depois os que presidem, são os superintendentes. E depois aqueles que ensinam, admoestam. Não é isto. São características do líder. Ele tem que fazer o quê? Trabalhar. Ele tem que fazer o quê? Presidir, exercer esse cargo de superintendência. E também o cargo de admoestador. E aí nós vamos ver aqui, né? Os que trabalham entre vós. Essa palavra trabalham o termo que Paulo utiliza aqui no original é um termo que é utilizado para trabalho árduo. É como se você for ver na raiz da palavra, batida, é como se fosse martelo, é o sentido de que alguém que se exaure trabalhando. Veja, Paulo não diz, olha, acata aquelas pessoas que ficam na leitura, né? No estudo da palavra, no sentido, não. Para essas pessoas que se aplicam, são os líderes, Paulo diz, olha, acata os trabalhadores, os que se acabam trabalhando, se exaurem, estão cansados de se aplicar nas Escrituras. É isso que Paulo está dizendo. Essa palavra era utilizada para trabalhos que demandavam esforço físico a ponto de se exaurirem, aqueles que estavam exercendo esse tipo de trabalho, né? E se refere tanto a esse trabalho corporal, e agora Paulo vai colocar como também o mental. Veja, o líder, em outras palavras, o que nós podemos tirar desse trecho? O líder espiritual, ele não é alguém que está de folga, né? Não é alguém que vem para cá, opa, irmão, tá vendo o outro lá se acabando trabalhando, tá vendo o João lá na obra dele se acabando e o pastor tá lá, né? Tá de folga, tô de pé para cima, fazendo aqui nada, né? Tô vivendo aqui à custa da igreja. Não, irmãos. O líder é aquele que trabalha de forma árdua. Talvez, vou usar o exemplo do João, que trabalha na construção civil. Talvez não na forma do João, debaixo do sol quente, suando lá. Mas o seu trabalho também é exaustivo porque vai mexer com o setor espiritual. Meus irmãos, o pastor acho que tem o mesmo, sofre da mesma coisa, o irmão Tanguy também pregou. Mas veja, quando a gente sai desse púlpito, irmãos, eu subo, né, com temor, eu fico tremendo de verdade. Mas quando eu saio daqui, meus irmãos, eu sinto uma fome, eu fico com uma canseira. Geralmente, dia de domingo, eu falo para a Rebeca, já vou dormir e já vou porque é um peso espiritual tão grande, é uma responsabilidade tão grande que esgota, porque nós não estamos mexendo com carne e sangue. Trabalhar na construção é difícil, é duro, mas experimente trabalhar com o espiritual. Muitas vezes você vai ver e ouvir o próprio diabo, as próprias trevas batalhando contra você. Não é fácil. E é dia a dia, irmãos. Eu não estou me dizendo assim, coitadinho de mim, mas vocês não sabem a batalha que foi essa madrugada com Josué. A semana, na verdade, como foi com Josué. Para eu estar aqui, para estudar, é noite, entrando na madrugada, orando, pedindo direção de Deus.
para não trazer coisa superficial, né? O famoso leitinho, né? Vou trazer aqui um leitinho, vou trazer uma promessa lá do Antigo Testamento. Não, meus irmãos. É minha responsabilidade, é nossa responsabilidade edificar o corpo do Senhor. Trabalhar. E Paulo também vai dizer, os que presidem, né? Os que presidem. É justamente esse termo de presidir, liderar, dirigir, proteger, cuidar, assistir, no sentido de dar assistência, né? E aqui Paulo está dando a entender justamente aquela tarefa do pastor, do líder, que é de cuidar e supervisionar a igreja. Aquele que está preocupado não apenas com o estudo da palavra, mas também tem preocupação com irmãos, tem preocupação com o local. Você hoje está aqui, chegou, está tudo muito bonitinho, né? Mas foi necessário algo antes, né? Necessário organizar tudo e tal. É isto que vos presidem. E veja, não é uma função autoimposta. Não é uma função autoimposta. Com todo respeito aqui aos irmãos, mas o dia que não quiserem o pastor Elias, o dia que não quiserem mais a mim, a Montangui, é se reunir, né, pastor Elias? A gente não vai lutar, não vai dividir a igreja. Não querem mais, a gente sai, não é autoimposta. Mas uma coisa é, o nosso ministério foi dado por quem? Por quem? Por Deus, não foi pela igreja. Quem nos chamou foi Deus, para presidir a igreja do Senhor. Nós estamos aqui, mas a igreja tem essa liberdade. Mas aquele que nos chamou é maior que a igreja. Exercemos esta função debaixo da competência dele. Pelo menos é isto que buscamos, né? E veja, isto é bastante interessante porque ele vai dizer, os que vos presidem no Senhor. De novo vou dizer, se o pastor disser, né, Dorival, se joga lá de cima, vai lá para o terraço, se joga. Não vai fazer isso. Presidir no Senhor, liderados pelo Senhor. Pelo Senhor. E aí você sabe quando é no Senhor, quando? Bate com as Escrituras. Vê o que o apóstolo diz? Provai os Espíritos. Vê que se o que está falando está na palavra. Se não está, não vem de Deus. Provai. No Senhor. No Senhor. E a terceira coisa é os que vos admoestam. E aqui a palavra é advertência, no sentido de instruções, mas também de correção, né? Admoestam tanto para o bem, mas como também, se pode se dizer assim, para o mal, a questão da correção. Então veja, acata, ama, respeita, reconhece aqueles que trabalham entre vós. Reconhece o seu labor. Aqueles que os presidem, mas também aqueles que vos ensinam. Tanto ensinando para a vida, como também corrigindo para você se consertar. Esse é o sentido mesmo da palavra. E veja, aqui os Tessalônicas, se você for ver o capítulo 4, nós não vamos ler por causa do tempo, mas se for ver o capítulo 4, Paulo está dando umas instruções que parece que tem alguns irmãos que estão querendo sair da linha. Estão querendo fugir e ir para o lado da impureza sexual. Estão querendo se escorar em outros irmãos. E aí Paulo está dizendo, olha, vocês que estão fazendo parte da igreja, ouçam seus líderes, que vão corrigir vocês. Acatem, amem, reconheçam. E veja, irmãos, qual é o motivo de tudo isto? Ele vai dizer no versículo 13, por causa do trabalho que exercem no meio da família de Deus.
nós somos exortados a amar a todos, a respeitar a todos, mas aqueles que ocupam os postos de liderança espiritual dão a outros, dão aos irmãos motivos adicionais para a estima e a consideração, porque são representantes do próprio Cristo. Veja, Cristo ascendeu ao céu, mas ele deixou aqui na terra pastores, líderes, mestres, para conduzir a sua igreja. Já diz Paulo lá em Efésios 4. Ele deixou isso na igreja. Somos representantes daquilo que o Senhor quer da sua igreja. E aí, nesse sentido, ele dá uma última coisa, uma última recomendação. Mas aqui, ele não faz uma petição, ele não faz um rogo, ele dá uma ordem. O que diz no final do versículo 13? 1 Tessalonicenses 5,13. Vivei em paz uns com os outros. Por favor, irmãos, amem os seus líderes, acatem com apreço, tenham consideração. Por favor, eu rogo, eu peço. Façam isso por aqueles que trabalham, por favor, façam isso daqueles que presidem vocês, que admoestam vocês. Ei, vivei em paz uns com os outros. É uma ordem, irmãos. Irmãos e líderes fazerem o quê? Viver em paz. É uma ordem. É muito triste quando nós vemos pessoas que são da própria igreja falando mal do seu próprio pastor. Na cidade, para os seus parentes, que às vezes não são crentes. E a gente passa por isso. Já passamos por isso lá na nossa igreja. E Paulo está dizendo que não façam isso, vivem em paz uns com os outros. Vocês liderados, vivam bem com seus líderes. Líderes, viva bem com seus liderados. Isto é uma ordem, irmãos. Não é, por favor e tal, não é isto. Veja, olha o que Paulo está dizendo, Romanos capítulo 12. Versículo 18. Romanos 12, 18. Olha o que fala aqui, ó. Se possível. É interessante esse versículo, é muito interessante. Veja. Se possível. Então Paulo está dizendo aqui, só se for possível. Se não for possível, não pode não. Quanto depender de vós. Tende paz com todos os homens. Se possível. Às vezes não é possível. Quanto depender de vós. Quando é que não depende de ti? No Brasil tem um ditado. Quando um não quer, dois não brigam. Quando um não quer, dois não brigam. Quando é que não depende de mim? Só quando eu não quero. Só quando eu não quero. Se possível, quanto depender de vós, tende paz uns com os outros. Nós podemos aplicar isto também para a igreja. Viver em paz uns com os outros. Mas o pastor e tal é desse jeito. O pastor não liga, né? O pastor fala dessa forma, o pastor fala mal. O pastor não entende o que ele fala e tal. Mas isso te dá o direito de ficar difamando, fazer intrigas dentro da igreja, fazer coisas. O pastor, por outro lado, irmão fulano de tal é duro, é muito grosso, né? O irmão é desse jeito. Isso me dá o direito também de fazer coisas contra ele, no sentido de que, né? Eu não estou dizendo para não tratar pecado, mas no sentido de tratá-lo mal, de difamá-lo, de falar dele nas costas. Isso me dá o direito? Não. Vivei em paz uns com os outros. Quanto depender de vós. Quanto é que depende de mim? Quanto depende de você? Quanto? Sempre. Vai depender de você. Vai depender de você.
Um texto que corrobora com esse pensamento, Efésios capítulo 4. Efésios 4, versículo 1. Rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Também outra coisa que parece uma dualidade, né? Suportar parece que já é algo que é penoso demais. Aí ele fala em amor, pronto, aí, né? Suportai-vos em amor, uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente, arduamente, né, por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo, irmãos, e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Então veja, viver em paz, vivamos em paz, né? Eu posso falar por mim, né? Talvez pelo pastor Elias, também irmão Tangui, eu amo meus irmãos, eu não tenho nenhum inimigo aqui e espero que ninguém me trate como um também. E eu quero que permaneça assim, né? Todos andando unidos, amando uns aos outros. Nosso tempo está apertadíssimo, mas vamos lá. Então vimos o relacionamento da igreja, dos irmãos para com os líderes. Agora vejamos o relacionamento de irmão para com irmão, irmãos entre si, né? Versículo 14. Exortamo-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejais longânimos para com todos. Então veja, Paulo sai do rogo, sai da petição, da súplica e agora começa a mandar. Olha, exortamo-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos. Ele não está falando aqui com os líderes da igreja, ele está falando agora com irmãos da igreja. Vocês, irmãos, admoestem os insubmissos. Isso nos dá, no caso, que não é trabalho do pastor admoestar também. Nós somos chamados para edificar a igreja, preparar a igreja, alimentar a igreja, para que a igreja seja suficientemente abastecida da palavra de Deus, das Escrituras, para que ela possa exercer também alguns pontos nesse sentido. Um desses é admoestar os insubmissos. Essa palavra insubmissos é uma palavra militar, se formos ver no original. Os insubmissos aqui era utilizado para aquele soldado que não queria marchar conforme a música. Outras palavras, né? Queria andar conforme o seu próprio querer. Eu vou ficar de guarda? Eu não, eu vou dormir. Essa palavra era utilizada para ele. Era um soldado rebelde. Um soldado que não vivia conforme a sua legião, conforme o seu general dizia. E aqui está se tratando de pessoas que estavam indo contra o organismo da igreja, contra a liderança da igreja, contra a cultura até da igreja, né? Já bastava os irmãos de Tessalônica, eles já eram perseguidos, irmãos. E agora os próprios de dentro da igreja estavam andando de forma insubmissa à palavra de Deus. Já não basta o mundo ser duro e contra, ainda tem os de dentro que são do ministério de Satanás, que fica mesmo atiçando, agulhando, que ajuda, que não ajuda. E aí Paulo está dizendo, olha, irmãos, admoesteis o insubmisso. Eu já ouvi muito falarem, por exemplo, ixi, aquele irmão e tal, tá desse jeito. Não, deixa que o pastor trata. O pastor que tem que falar com ele, né? Eu não vou me meter, não. Você está desobedecendo as Escrituras. Se você age dessa forma, se você vê o irmão que anda de forma insubmissa e não fala, não trata, não vai lá de mostrar ele, você está desobedecendo.
Você está em pecado. Em pecado. Paulo diz, admoestem-os e submissos. E aí nós temos várias passagens que falam sobre isso aí. Vamos só ler por causa do tempo. 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 6. 2 Tessalonicenses 3, 6. Paulo agora vai dizer, na sua segunda carta aos Tessalonicenses, ele vai dizer agora o que é para fazer, porque ele já tinha mandado a primeira carta, olha, não ouviram, agora com a segunda vai a instrução do que deve fazer com esses insubmissos. Olha aí o que vai fazer. Nós vos ordenamos, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que ande desordenadamente, e não segundo a tradição que de nós recebestes. Pois vós mesmos estáis cientes do modo porque vos convém imitar-nos, visto que nunca nos portamos desordenadamente entre vós. Vocês não são nossos imitadores? Nós nunca andamos desordenadamente com vocês. Por que esses irmãos estão andando então? Aparta deles. Veja, versículo 9. Não porque não tivéssemos esse direito de ser pesado para vocês, né? Mas termos em vista oferecer-vos exemplo em nós mesmos para não nos imitardes. Ou seja, eu devo dar o exemplo para a igreja. Eu sou líder, pastor é líder, presbítero é líder. Vai dar o exemplo para a igreja para andar ordenadamente. Se o irmão andar desordenadamente, o que vai acontecer? Aparta-se dele. Por quê? Primeiro, não está obedecendo às Escrituras. Segundo, porque o líder não dá esse exemplo. Por que o irmão vai dar? Versículo 14, pular para o 14. Caso alguém não preste obediência à nossa palavra, dada por esta epístola, o que deve fazer? Notai-o, nem vos associeis com ele, apartar, para que fique envergonhado. Todavia não o considereis por inimigo, mas adverti-o como irmão. Ora, o Senhor da paz, Ele mesmo vos dê continuamente a paz em todas as circunstâncias. O Senhor seja com todos vós. É interessante, irmãos, porque Paulo dá os passos aqui. Primeiro, eu estou vendo o irmão andar desordenadamente? Notai. Segunda coisa, se aparta, se afasta, não fiquem concluio. Lá Paulo vai dizer em Efésios, e não sejais cúmplices das obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Aparta. Terceira coisa, não, deixa que o pastor vai tratar. Deixa que o pastor vai ver isso aí. O pastor está vendo, deixa ele, né? Se o pastor não está vendo, ele vai ver um dia. Uma hora ele vai perceber. Não, Paulo vai dizer o quê? Advertiu como irmão. Adverte ele como irmão. Como é advertir como irmão? Irmãos, é dizer assim, olha Álvaro, rapaz, toma vergonha na tua cara, rapaz. É assim? Não. Meu irmão, o que está acontecendo, meu irmão? Posso saber, as escrituras dizem outra coisa, é com amor, com afeto. É interessante, aí versículo 16 vai dizer assim, ora, o Senhor da paz, Ele mesmo vos dê continuamente a paz em todas as circunstâncias. Porque eu acho que alguém deve ficar com aquela pulga atrás da orelha, né? Eu vou falar com aquele irmão, mas vou dar um exemplo aqui, né? Mas a Alina, já pensou se eu for falar lá com a Alina, será que ela vai aceitar bem o que eu falar para ela? Estou dando exemplo, tá? Será que ela vai aceitar bem? Será que ela vai ficar com raiva de mim? Ei, o Senhor te dê a paz. Vá lá, cumpre, obedeça o que as Escrituras falam. Faça. Consoleis os desanimados, irmãos. Muito provavelmente esse termo aqui, consoleis os desanimados, foi utilizado para aquelas pessoas que ele vai tratar no início do capítulo 5, quanto à volta de Cristo. Estavam tristes porque aqueles parentes
morreram e não viram a volta de Cristo. Entraram, e se entristeceram, ficaram amargos de coração. Vou usar aqui, ficaram em depressão, estão, muito tristes, estão muito abalados. O que a igreja deve fazer? Vixe, aquele irmão lá vive reclamando, vive chorando e tal, não sei o quê. Não é reclamar. O que eu devo fazer? Consolar. Consolar essas pessoas desanimadas, aquelas que estão precisando serem abraçadas. Um ombro amigo, Mas mais importante que isso, abraçadas pela palavra de Deus, pelo Espírito Santo, que Ele que nos consola, Ele que nos consola, Ele que faz esse trabalho. Veja, 2 Coríntios capítulo 1, 2 Coríntios capítulo 1, versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos, aí sim, consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Veja, somos atribulados, temos problemas, quem é que nos consola? Deus. Com que objetivo? Com qual propósito? Para que eu vá lá com meu irmão que está fraco, desanimado, triste, e vá fazer esse ministério que o Espírito Santo fez em nossas vidas, de consolo. De consolo. É tão bom quando a gente vai, assim, entenda, não é tão bom ir no funeral, mas alguém morreu, as pessoas estão tristes, mas é tão bom quando os pastores são chamados para ir dar uma palavra, porque nós podemos, com o consolo que Deus nos deu, primeiro, fomos salvos. Segundo, temos uma esperança, um céu que nos aguarda. Transmitirmos isso às outras pessoas. Quando são descrentes, o que é que nós fazemos? Olha, o nosso consolo é que, se você se arrepender, você irá usufruir, desfrutar do mesmo céu que eu vou aguardar um dia que o falecido também está usufruindo agora. Então veja, consolar os desanimados. E o último, ampareis os fracos. E aqui, irmãos, esses fracos é justamente aqueles que estão propensos, estão com tendência, no caso do contexto aqui de Tessalônica, com tendência à imoralidade sexual. Aí você pode ver em 1 Tessalonicenses 4, 1 a 8. E quando ele fala ampareis os fracos, é justamente aqueles que estão... O termo lá, é usado para quem está doente, sem forças, fraco. Aquelas pessoas que estão distantes da palavra de Deus, que estão propensas ao pecado, estão propensas a caírem, se distanciarem de Deus. Já estão distantes, mas a irem cada vez mais. E qual é a palavra que Paulo diz aqui? Ampara. Ampara os fracos. Verifica o que está acontecendo, Verifica. Não dá o chute, Não joga ele direto no abismo. Ampara. Ampara. Irmãos, isto ele está falando para irmãos. Irmãos e irmãos. Irmãos e irmãos. É esse o conselho de Paulo. E ele vai dizer: e sejais longânimos para com todos. Longânimos é paciência. A gente vê que é um fruto do Espírito. Longanimidade. E aqui o termo se aplica, pensa no elástico. Quando a gente estica o elástico, a gente pensa, já está no limite, mas dá para esticar mais, dá para esticar mais, dá para esticar mais. Isso é longanimidade, paciência. Seja paciente para com quem? Meus amigos. Aquele meu irmão mais chegado, aquele que não tem tanto coisa, vou dar patada, Vou jogar lá. Vou dar uma resposta ríspida. Não, para com todos. Seja mais chegado, seja menos chegado. Sejais longânimos para com todos. Evitai que alguém retribua a outrem mal por mal. Pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos. Nós já lemos ali Romanos 12, capítulo 18, 17 e 18.
Quanto depende de ti, Ovídio, ter paz com o outro? Depende de ti, principalmente. Tu comanda a tua vida, não do outro. Quanto é que depende de ti, Valéria? Para tu ter paz com outra pessoa. Quanto depende de ti? Eu tenho, devo ter controle na minha vida. Fruto do Espírito, Domínio próprio. Evitai que alguém retribua a outro em mal por mal. Pelo contrário, seguir sempre o bem entre vós e para com todos. Então, relacionamentos da igreja para com o líder, dos irmãos para com outros irmãos e agora do relacionamento dos irmãos para com Deus. Aí ele vai dizer: regozijai-vos sempre. Alegria é fruto do Espírito Santo. Veja, alegria, aqui quando ele fala regozijai-vos sempre, não é regozijai-vos quando vocês receberem um aumento no trabalho, no vencimento de vocês. Regozijai-vos quando você estiver saudável. Regozijai-vos quando você, receber um presente. Não. Regozijai-vos sempre. Então, não interessa a circunstância. Não interessa se você está doente ou saudável. Se você está empregado ou desempregado. Com dinheiro ou sem dinheiro. Com presente ou sem presente. Eu devo estar alegre. E não porque... Irmãos, e a gente vai ver aqui... eu vou emendar com o versículo 18. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não é que você deve estar assim, olha, minha mãe morreu, em tudo dai graças, regozijai-vos sempre. Não é isto que Paulo está dizendo. Não é você rir da catástrofe. Não é para você se regozijar com o mal. Ah, fulano matou, graças a Deus, Porque em tudo dai graças a Deus, porque o outro matou o outro. Não é isto. Não é isto. Mas apesar das circunstâncias que acontecem, do mal que acontece, eu devo ter em mente que o meu Deus, o nosso Deus, Ele é soberano em todas as coisas. E como Ele fez na história de José, transformando o mal em bem, Ele pode fazer isto também no mal que eu estou. Josué está doente. Senhor, eu sei que Tu podes fazer todas as coisas. Eu regozijo, eu dou graças ao Senhor porque o Senhor está no controle. O Senhor pode dar saúde para ele. Eu confio que o Senhor tem poder. Mas, se não, seja feita a Tua vontade. Eu sei que tudo está no Teu controle. É isto. Alegrai-vos sempre, em todas as circunstâncias, porque Tu tens um Deus, eu tenho um Deus. Eu não estou órfão, não estou sozinho. Regozijai-vos, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus. Ele é soberano, Ele vai fazer conforme lhe apraz na minha vida, na sua vida. Orai sem cessar. Isso indica dedicação, devoção, dependência de Deus. Como é que eu posso eu coloquei aqui uma pergunta, Como é que até eu posso ficar sempre me regozijando, me alegrando? Uma das formas é orando sempre. Orando sempre. Estar em comunhão com o Senhor. O Senhor dá paz, derrama no momento que nós oramos. Consola, traz alívio ao coração. Versículo 19... Versículo 20, eu vou pular. Versículo 20, não desprezeis as profecias. Irmãos, tem muitos irmãos que, numa pregação, um dia eu estava na igreja, eu era pequeno ainda, e eu escutei alguém no final do culto, assim, rapaz, o pastor pregou tão bem, se irmão fulano de tal tivesse aqui aquela pregação, ia ser direitinho para ele, olha... Ou seja, a pregação não serviu para ele, serviu para o irmão que não estava lá no culto na hora. Ou seja, o que ele fez? Desprezou a pregação da palavra. Quando ele diz profecias, não é profecias, não é que alguém vem aqui profetizar e tal, vai rodar aqui, Não é isto. Quando ele está dizendo não desprezeis as profecias, não desprezeis a palavra de Deus, a mensagem pregada. Não despreza, não acha que eu não preciso disso. Essa palavra não foi para mim,
Não, pastor, não é bem assim. Não, eu não concordo não, porque não é isto. Não é isto. E aí ele vai emendar 21. Julgai todas as coisas, retende o que é bom. Aí vai ser você e Deus. É você e Deus. Ele diz, não despreze a profecia. Não desprezais a profecia. Julgai todas as coisas, retende o que é bom. É para mim. Será se é para mim, Senhor? Será se tu está falando comigo? Será se eu devo melhorar nisto? Será se eu devo praticar isto? Será se eu estou te desagradando, Senhor? Julgar todas as coisas. E aí vai ser eu e Deus, no caso de reter o que é bom ou não. É para mim mesmo ou não? E versículo 19, não apagueis o Espírito. É interessante porque ele coloca o Espírito como se fosse um fogo. Apagar, a gente apaga fogo. Mas aqui, não apagueis o Espírito. Como é que eu apago o Espírito, pessoal? Como é que eu apago? Um fogo. Eu jogo água, abafo, né? Jogo terra. Como é que eu apago, então, o Espírito, que é comparado ao fogo? Só é você parar de orar. Ele fala que orar sem cessar. Se você não orar sem cessar, você vai apagar o Espírito. Aqui ele fala, não desprezeis as profecias. Se você desprezar a palavra de Deus, o que vai acontecer com o Espírito Santo? Vai ser apagado. Se eu não me regozijar, se eu não estiver em comunhão com o Senhor, o Espírito Santo vai ser apagado. Veja. Estas são coisas que Paulo está dizendo da igreja para com o Senhor. Por último, versículo 22. Abstende-vos de toda forma de mal. Infelizmente, nosso tempo está curto, mas a gente arranhou o assunto. Era algo que dava para ficar aqui meses tratando disso aqui. Mas, em outras palavras, busquem a santidade. Se afasta do mal. Se afasta do pecado. Ouça o que a palavra tem a dizer. Se santifiquem. Se santifiquem. Irmãos, queremos ter a nossa igreja saudável? Tenho certeza que sim. Queremos ser uma igreja abençoada? Tenho certeza que sim. Ouçamos o que a palavra de Deus nos diz. Pratiquemos. Amem os seus líderes. Honrem. Reconheçam. Tratem uns para com os outros, né? Sejam cordiais uns com os outros. Se santifiquem perante o Senhor. Vivam na palavra. Orem sem cessar. Alegrem-se. Regozijem-se sempre. Eu tenho certeza que essa igreja vai ser bastante abençoada. Já somos, mas queremos mais. Devemos obedecer a palavra de Deus. Irmãos, é fácil? Não. Somos pessoas que somos salvos, mas estamos na carne ainda. E se deixarmos a carne comandar as nossas vidas, teremos muitos problemas em nossas igrejas. Essas são pessoas, nós vimos aqui, são pessoas que trouxeram problemas para essa igreja e é necessário tratar. Paulo só escreve isto porque existe problema dentro da igreja. Só escreveu isto porque tem problema e precisa ser consertado. A boa notícia é que é possível. Somos capazes de buscarmos e imitarmos essa igreja modelo, a igreja de Tessalônica. Se você e eu tivermos mesmo o Espírito Santo fortalecido dentro de nós, então teremos êxito na nossa busca de sermos uma igreja saudável que agrada ao nosso Deus. Amém? Eu vou chamar o pastor Elias. Obrigado pela paciência. Deus nos abençoe. Nós vamos nos colocar de pé, vamos fazer uma oração. Gostaria de agradecer ao pastor Haroldo, que está conosco, a Manuela, os irmãos lá aí de Santo André. É um prazer tê-los aqui conosco. Graças a Deus.
No início da pregação, o pastor Jander falou muito o nome do Jorge aí, o Jorge. O que é isso? O que é negócio de Jorge? É que o Jorge ontem, irmãos, completou meio século. Meio século. Então, ontem foi o aniversário do nosso irmão Jorge. Nós vamos orar e vamos também dar graça pela vida do Jorge. Oremos. Senhor Deus, muito obrigado por essa pregação. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem usado o pastor Jander, Senhor, para transmitir a Tua palavra. Nós nos regozijamos sabendo que primeiro, Senhor, numa igreja, é o nosso lidar para com a liderança, depois o nosso lidar para com os membros, depois o nosso lidar para contigo. Ó Senhor, coloca mesmo essas verdades em nosso coração. Obrigado, Senhor, por cada irmão que tem chegado. Obrigado por nossos irmãos, pastor Haroldo, Emanuel, os irmãos Santo André. Também te damos graças, Senhor, pela vida do Jorge, da Maria, a Beatriz, Senhor, lá na Alemanha. Muito obrigado, Senhor, pelos nossos irmãos aqui, que tem estado conosco há muito tempo. Que o Senhor possa abençoar ricamente a vida do Jorge, Senhor, a Maria. Tu sabes tudo o que está acontecendo ali na Ucrânia. Tu sabes o desejo do seu coração, Senhor. Deixamos isso, Senhor, nas Tuas mãos. Tu é que sabes, Senhor, todas essas coisas que têm acontecido ali na Ucrânia, ó Pai Celeste. Tu tens a solução para aquilo, Senhor. Nós oramos para que tantos irmãos, Senhor, ucranianos espalhados nesse mundo, Senhor, possam depois ter o privilégio, Senhor, de voltar para suas casas, Senhor, rever as suas igrejas, os seus irmãos. Ó Pai Celeste, tenha misericórdia, Senhor, da Ucrânia e ajuda, Senhor, a cada um desses amados irmãos que estão espalhados pelo mundo afora. Abençoa ricamente o nosso irmão Jorge. Obrigado, Senhor, pela sua vida, pelo seu empenho, pela sua dedicação e fidelidade também, Senhor, aqui nessa igreja. Nós agora oramos, Senhor, pelo nosso convívio lá em cima, cada irmão. Obrigado, Senhor, por esses irmãos aqui que já estão muito tempo aqui na igreja em Beja, nossa irmã Carolina Rodrigues, nossa irmã Carolina Feleiro, a Dina, nosso irmão Simão, irmã Rosário, Senhor. Ó Senhor Deus, abençoa esses amados irmãos e que possamos ter, Senhor, um tempo bom ali em cima. Abençoa o nosso alimento, também abençoa cada irmão que trouxe, Senhor, alguma coisa para nós nos regozijarmos no Senhor. Aceita, Senhor, nossa gratidão e que possamos ter um tempo muito bom ali em cima, no nome santo de Jesus. Amém. Amados irmãos, vamos lá para cima, tem bastante comida lá e água também. Já tem água lá em cima, os irmãos já podem ir chegando lá para a gente se servir. Obrigado.